Fala pessoal, tudo bem? Sanepar, essa excelente pagadora de dividendos é o foco do vídeo de hoje, SAPR4. Eu vou mostrar para vocês como foi investir na Sanepar por 10 anos com reaporte de dividendos e sem reaporte, para a gente ver aí a diferença que faz também isso e como essa empresa é magnífica aí, pode estar no momento de ouro para quem pensa aí no longo prazo. Não precisamos ter pressa, porque eu vou mostrar até uma palavra com a Sabesp, como a recuperação neste momento pode demorar um pouquinho, alguns meses ainda, mas sim, é um momento brilhante aí para quem tem paciência. Se vocês estão desesperados, fiquem calmos, tá? Nada aqui que eu falar nesse vídeo é recomendação de compra. Eu vou começar aqui primeiro, comparando aqui essa parte aqui de rentabilidade. Muitos costumam pegar os gráficos aqui e fazer a simulação comparando duas empresas, por exemplo aqui a Vega Sanepar. Primeira coisa que eu preciso dizer, se você tira o dividendos é totalmente inútil a comparação, né? Já que a Sanepar é uma excelente pagadora de dividendos. Se você põe aqui os dividendos, ainda assim é injusto. Por quê? Porque uma empresa pagadora de dividendos, a gente tem que reaportar os dividendos se a gente quer aí no futuro viver de renda ou ficar rico, seja qual for o nosso objetivo, a gente tem que no mínimo aí reaportar os dividendos. E outra, esses sites eles nunca vão pôr o reaporte de dividendos, por quê? Porque quando a gente reaporta o dividendo, a rentabilidade diminui, então por rentabilidade não iria dar certo, teria que ser por patrimônio. Aí sim seria justo. O patrimônio, quando a gente reaporta o dividendo, aumenta demais, né? A gente vai ganhar mais dividendos. É uma bola de neve. Esse é o efeito da bola de neve. Agora, a rentabilidade diminui, porque você vai tendo novos aportes que dão menos tempo de ele valorizar. Isso é normal. Vou mostrar, eu acho que vocês vão entender quando eu mostrar lá. Eu sempre gosto de fazer um paralelo aqui com a Sabesp, porque eu trabalhei para a Sabesp por 8 anos. Eu peguei essa crise hídrica lá. E realmente foi terrível, né? Então a empresa ficou aí andando de lado por um bom tempo aí, 2 anos mais ou menos. E nesse momento aqui é interessante para o acionista tá aí, de repente tá comprando mais ações, fazendo aí, crescendo o seu ativo, enquanto a ação tá caindo, aproveitando as quedas. Não é recomendação de compra, tá? E sempre atento aqui para quando iniciar alta também comprar mais, né? Antes que ele chegue muito em alta. E aí, assim, não adianta ficar desesperado, querer vender as ações que elas estão pagando pouco de dividendos, mas pelo menos elas estão pagando dividendos, e é isso aí, esse acúmulo de capital aí que a gente vai fazer nesse momento, que vai fazer a gente ter uma lucratividade imensa aqui, ó, 139%, Sabesp subiu, depois teve outro problema aqui, né? Mas enfim, se a gente pegar o período todo, ela subiu muito, né? Subiu muito, 250%, e assim, se reaportar o dividendo, a rentabilidade fica maior. E aí a Sanepar, ela está nesse período aí, né, terrível. Olha só quanto que ela já quer a gente pegar aqui o período antes da pandemia, que aí juntou tudo, juntou pandemia, juntou crise hídrica, juntou AGEPAR, juntou tudo. Ela já quer o 41,83%. E assim, eu vou mostrar a simulação para vocês. Por incrível que pareça, esses 41,83% não ferrou a rentabilidade passada em 10 anos. Então assim, quando você pega uma empresa boa, mesmo que ela tenha uma destruída como essa, você não fica com o capital destruído. Eu vou mostrar, é inacreditável o quanto que ela rendeu menos, mesmo caindo 41,83%, muito disso graças aí aos preciosos dividendos, né? E a crise hídrica pegou em cheio, a Sanepar, os reservatórios chegaram a bater 27% em novembro, mas depois engatou uma bela recuperada aí de chuva, chegando a 60,79% lá em março, só que aí veio abril e choveu abaixo da média histórica, muito abaixo, e aliás, abril já é um mês que chove pouco. Acabou levando os reservatórios a 54,70%, e aí a Sanepar acabou aí levando novamente o rodízio aí bem forte aí, para conter esses reservatórios nessa fase aqui que nós vamos entrar de maio, junho e julho, que é um período de poucas chuvas, então a empresa já está se preparando. Mas aí, então ela não deve agora recuperar os reservatórios nesse inverno, a não sei que aconteça aí algo incomum, né? Chover mais do que esperado, mas de repente pode sim chover mais do que esperado. E aí mesmo com a pandemia e crise hídrica, a Sanepar amplia investimentos. Essa notícia é do 17/5, ela está dizendo aí que ela está ampliando seu investimento 22% maior em relação ao mesmo período do ano passado, 2020, né? Então, 2021 a empresa está aí fortalecendo seus investimentos para sanar de vez essa crise hídrica, estão acelerando os investimentos. E aí o EBITDA dela realmente deu uma queda aí recentemente,
por tudo que ela tem passado, mas nada que justifique ela cair mais de 40% aí nas cotações. O mesmo serve quando a gente vê o lucro também caiu, nada que justifique também. O dividendo também ficou um pouco impactado, ela tem uma margem enorme aí para aumentar isso aí no futuro, né? E na primeira simulação eu aportei R$10.000 em Sanepar SAPR4 no primeiro dia útil de 2011 e também no BOVA11 para a gente comparar. E aí a Sanepar sem reaporte de dividendos transformou R$10.000 em 41.865. E olha que ela tem essa enorme desvantagem de não ter tido os reaportes de dividendos. O BOVA11 nem paga dividendos, então ele está aí de boa e mesmo assim foi apenas para 17.137. Isso aí até me surpreendeu, eu achei que fosse mais páreo essa disputa aí. E aí eu tirei o BOVA11 aqui da simulação e estamos vendo aqui apenas a Sanepar. E a Sanepar, quando ela fez o IPO, ela começou muito bem, ela foi bem até 2014, foi muito bem nesse período. E depois a crise hídrica em São Paulo, não foi tanto assim em Curitiba, mas a Sanepar também teve aí um impacto e a gente viu que ela sofreu aqui de 2014 até 2016 mais ou menos, chegou a perder para o Ibov, mas nada assim como a Sabesp sofreu, né? Só que quem se desesperou nesse período, achando que a empresa estava andando de lado, caindo um pouco e vendeu, se deu mal, porque a empresa depois se recuperou muito forte e agora entrou na nova crise. É esse momento que a gente não deve aí se desesperar. E aí na primeira simulação aqui, sem reaporte de dividendos, aportando no dia 3/1 de 2011, R$10.000 em ações, peguei o preço correto da época, tá? E aí ela chegou a bater em 2020 688% de valorização sem reaporte de dividendos. Só que aí com a crise aí caiu para 461. Você vê como a crise foi forte, impactou feio, mas não tirou a rentabilidade monstra da Sanepar, tendo aí pago nesse período R$16.000 de dividendos. Um custo de aquisição de 10 mil já superou dividendos o custo de aquisição inicial. O patrimônio foi total aí de 41.800, o lucro geral aí de 47.938. E aí com o reaporte de dividendos, a rentabilidade despenca para 213 e é por isso que você não pode ficar vendo rentabilidade, não faz sentido, tem que ver aí o lucro, porque quando mais você reaporta, mais dinheiro está entrando e mais tempo ele precisa para rentabilizar, então não faz sentido ver essas contas. Com o reaporte de dividendos, nós teremos um provento aí de 22.500 contra 16 mil, olha a diferença. O patrimônio teria chegado a 41.800 aqui sem reaporte e com reaporte quase 70 mil, olha a diferença. O lucro de 62.800 contra 47.900. Então olha só, de ser 47, de 48 para 63, olha a diferença. Então, e aí o que eu fiz? Antes de mostrar mais um comparativo aí, eu vou falar aqui o que eu fui fazendo. Eu peguei esses dividendos e fui reaportando. Peguei o dividendo do fim do mês, do ano, e fui reaportando aqui no último dia útil aí de dezembro. Então, conforme foi acumulando aqui os pagamentos, eu fui aportando no último dia do mês. Tá aqui as operações. 2018 não teve dividendo e aí não teve reaporte. Todos os outros anos eu fui reaportando aí com o valor da época. E, ó, tem alguns momentos aqui que a cotação está bem alta, dá a impressão que é prejuízo, mas tem, como é que diz, desdobramento, tem vários fatores aí que interferem. Então você tem que pegar o valor correto da época, tá? Sem reajuste de dividendo nem nada. O valor corretinho da época lá, sem todos esses fatores aí que interferem no valor. Se você gosta da Sanepar e de ações boas pagadoras de dividendos, se inscreve no canal para não perder conteúdos. Eu fui o primeiro aí do YouTube a fazer o impacto do reajuste da Sanepar. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso antes de mim. Então assim, eu sempre estou trazendo conteúdos relevantes aí para a Sanepar e outras ações de dividendos. Então se inscreve aí e comenta o que você achou desse vídeo. Nem que seja aí um bom dia, boa tarde, boa noite. Já ajuda aí a dar relevância, beleza? Então vamos finalizar aqui dizendo que nós investimos 10 mil em cada, vocês já sabem, né? Com o reaporte de dividendos, nós temos 22.500 de dividendos contra 16 sem reaportes. E nós teríamos aí um valor menor de 28,5%. Então não tirei nada do meu bolso, eu apenas reaportei o dividendo e olha a diferença que deu. O total do patrimônio final seria de 69.805 contra 47.938. Dando aí uma diferença de 31,3% a menos, né? Em termos de rentabilidade, a gente, não, como eu já disse, não pode comparar.
ficaria menor com o reaporte. Mas olha só, não tirei, do meu bolso saiu a mesma quantidade de dinheiro. Eu só reaportei o dividendo e olha a diferença que deu na rentabilidade final. Então, a rentabilidade final em relação ao meu aporte inicial aumentou 698%. É muita coisa. De 10 mil aumentou 698%, passando por uma mini crise ali, digamos, lá para 2015. Vou chamar de mini comparado com o que nós temos hoje, né? Hoje foi uma crise bem maior na Sanepar e mesmo assim 698 chega a ser ridículo essa empresa conseguir esses resultados. E aí vamos fazer uma simulação apenas aqui, se fosse 30 mil reais, teríamos aí 209 mil reais, considerando essa mesma rentabilidade, reaporte de dividendos, todo esse cenário aqui, né? Se fosse 50 mil reais investido no inicial, 349 mil. Se fosse 100 mil reais, 698 mil. E se fosse 200 mil reais, você teria investido aí o valor de uma casa razoavelmente simples, né? 1.400.000. Olha só o que você consegue. Se você investisse o valor de uma casa modesta, daria um apartamento modesto, né? Daria aí quase R$1,5 milhão de valorização. Isso com crises e tudo. Dividendo por mês. Se você conseguir dividendo aí de 5,5%, você acha que essa Sanepar tá ruim, você poderia, com 1 milhão e pouco, você pode diversificar sua carteira depois de 10 anos. É incrível, né? Aí você pode fazer o que você quiser e ganhando 5,5%, que é uma rentabilidade aí de dividendos bem razoável, tá? Se você está focado em uma carteira de dividendos, você deve conseguir mais de 5,5%, provavelmente. E assim, imagina aí se você investe num apartamento nessa época aí, ou Sanepar. Eu acho que a Sanepar foi muito mais vantajosa. O apartamento, lógico, o aluguel, você poderia estar investindo em outro lugar. Geralmente as pessoas, se elas não estão consumindo esse aluguel, estão investindo aí na renda fixa, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que seria aí desastrosa a comparação. A Sanepar teria ganho aí muito fácil. Foi uma rentabilidade absurdamente monstruosa. É fenomenal a Sanepar, mesmo depois dessa crise que nós estamos passando. Você vê que eu não estou pegando ela no momento de ouro e comparando. Como a gente pode dizer que talvez a Taesa, uma comparação com ela, talvez dê essa vantagem para a Taesa nesse momento, mas eu estou pegando a Sanepar no momento aí de trevas. E é exatamente esse momento aí que a gente tem que estar, ao invés de saindo, tem que estar entrando. E antes que eu esqueça, não é recomendação de compra. E falando em esquecer, você esqueceu de dar o like, né? Deixa o like aí e o comentário. E eu vou encerrar o vídeo com uma frase aí do Warren Buffett: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Outra frase dele: o mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Agora a frase do Luiz Barsi: todo mundo continua bebendo água e tomando banho. Então são frases aí simples para vocês refletirem. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!